O que eu percebo? Eu percebo que quando a gente falava sobre o que o anticristo faria, a gente entendia que ele viria e imporia o chip, essas coisas. Falava assim, mas como é que as pessoas vão aceitar? Não. O que a gente percebe acontecendo agora? Ele já vai encontrar o cenário pronto. Com certeza. Você está entendendo? Quando eu lia, eu estudava, a gente estudava, a impressão, o entendimento que a gente tinha, a forma que era passada para a gente é que ele chegaria e faria aquilo. Mas a gente está vendo que ele já vai encontrar tudo pronto, agora, natural, funcionando. Exatamente. Agora, poder exercer o poder. Rebeca, deixa eu trazer um ponto que é muito sutil e que é usado pelos Illuminati e que engana muitas pessoas. Então, os Illuminati, eles sempre usaram a guerra das religiões. Uhum. Ok? Então, você vai encontrar associações dos Illuminati com a Igreja Católica, muito pouco, depois se tornam os inimigos número 1 dos Illuminati católicos, com o judaísmo e com a Igreja Evangélica. Porque vai haver também apoio, principalmente aqui no Brasil, a chegada da Igreja Evangélica para combater a Igreja Católica. Mas por que os Illuminati fazem isso? Mas porque... não que eles quisessem ser evangélicos, era uma forma de combater. Uma forma de combater, de mas botar linha na fogueira. Tem mais coisas, tem mais coisas. Na verdade, os Illuminati, eles não querem nem a Igreja Católica, nem a Igreja Evangélica, protestante, nem o judaísmo, nem os muçulmanos. Eles não querem ninguém que seja muito poderoso. Não, eles querem instituir a religião de Satã. Então ele não quer nenhuma dessas religiões. Ele quer instituir o anti-Messias, uma nova ordem mundial e uma religião onde as pessoas, diríamos que elas vão pensar, eu vou buscar agora a minha religião sozinho, como é o caso do esoterismo. Só que quando a pessoa está lá, sentada na casa dela, citando aquele mantra e meditando, na verdade ela está se colocando numa posição vulnerável aos demônios. Que ela não está sozinha. Acha ela que ela está buscando só e que ela está chegando à iluminação pela sua própria força. Não sabe ela que, na verdade, os demônios deram uma chave, que ela está ligando essa chave e ela está se colocando em sintonia com eles. Então, na verdade, o anti-Messias, o que ele faz é o que Hitler fez. Ele faz o seguinte, olha, querem dominar o mundo, querem manipular vocês. Olha, os judeus querem dominar o mundo. Olha, agora os evangélicos vão derrubar a Igreja Católica. Depois, agora, os muçulmanos é que querem dominar o mundo. Mas, no fundo, quem quer dominar o mundo são eles. Então, se eles colocaram, você começa a estudar Illuminati, você vai ver a história de judaísmo, você vai ver a história dos Illuminati trazendo a Igreja Evangélica para o Brasil, através da maçonaria, você vai ver a história... Deus. Você vai ver tudo isso. Você vai começar a ver que existe. Só que, Rebeca, a gente não pode ser ingênuo. Uhum. Eles estão fazendo isso para que alguém fale, tá vendo? Aquela igreja evangélica é dos Illuminati, tá vendo? Os judeus são dos Illuminati. Não, agora são os muçulmanos que querem controlar o mundo. Não. Quem está por trás de tudo isso são eles. Eles jogam com informações, com astúcia. As pessoas ingênuas, quer dizer, os incautos, mesmos plantam, então, eles plantam. A conspiração. Eu já falei isso em outra oportunidade. Quem plantou essa guerra dos muçulmanos com os judeus de forma muito forte foi a Inglaterra. Foi. Mas de uma forma manipulada, porque imperialista mesmo, que era, mas eles não fizeram isso só lá, nós fizeram, era a tática deles. Mas lá foi planejado, porque o arqui-inimigo dos muçulmanos são os cristãos. Toda aquela guerra das cruzadas, da retomada do controle do Oriente Médio, né, Saladino, a guerra contra as cruzadas. Até o início do século passado, de certo modo, os judeus e os muçulmanos eram irmãos. Eles conviviam, você tinha judeus até no Iraque, em todo o Oriente Médio. Com certeza. No momento que se estabelece o Estado de Israel, se planta essa inimizade. No Irã. Então, eu só quero deixar claro isso. Temos as pessoas que começam a estudar, cuidado. Porque o que os Illuminati querem é vocês acharem que os judeus são os sionistas. Os sionistas, se você estudar profundamente, o judeu quer viver nas terras de Israel, não quer controlar o mundo. Os Illuminati sempre vão encontrar um bode expiatório para eles se livrarem disso. Agora, volto a dizer, como eles trabalham em todos os governos, existem pessoas chaves, fora de suspeita. Muitas vezes pessoas não ligadas a nenhuma religião, que são colocados por eles.
esse sistema existe, é real e está funcionando, mas vive camuflado e até pela contribuição de algumas pessoas que escrevem matérias conspiratórias que só desviam a atenção de quem eles realmente são. O que eu quis explicar e coloquei sobre os Illuminati é que, embora você vai encontrar hoje, por exemplo, evangélicos que são maçons, você vai encontrar também, existe conspirações, existe, digamos assim, escritos dizendo que a maçonaria ajudou a igreja evangélica a chegar no Brasil. Da mesma forma, existe escritos falando conspirações que os judeus apoiam os Illuminati e que foram patrocinar os Illuminati. Existe também a situação que quem começou o Illuminati foi um iraniano, ou seja, uma pessoa que é árabe. O que eu quero dizer é que, pelo fato, os Illuminati começaram na Alemanha. Só a gente não falar assim, ok, a Alemanha é do diabo, a Alemanha ou os judeus são os protagonistas, ou seja... então dizer que, por exemplo, que no Brasil os evangélicos... Exato. Todas essas conspirações... São conspirações. São conspirações. Você não está afirmando não que foi, estou afirmando, eu não tenho todas as informações disso. São conspirações que são colocadas, que envolvem... Que fique claro, o então, judaísmo, que o senhor não falou. O judaísmo, que envolve a igreja evangélica, que envolve os muçulmanos, são conspirações. Eu também não dou crédito que o judaísmo está apoiando. Claro isso, fique claro que isso. o pastor Edinaldo deu um pulo e com razão. Eu não estou afirmando, estou dizendo que existem essas teorias conspiratórias que envolvem judaísmo, igreja evangélica e cristianismo de uma forma geral. Se entre eles, e é real, tem um ou outro maçônico, exato, tem, porque a maçonaria está, de certa forma, espargida no mundo. Isso aí, ninguém está negando isso. Existe maçonaria, existe maçons entre os evangélicos? Existe. Entre os judeus também. Como existe entre os judeus, claro, como existe. Então isso aí não quer dizer agora, eu nem os demais irmãos evangélicos. E com isso não estamos dizendo que porque existe que a gente concorda, que não vamos nem entrar nesse mérito. Agora, uma outra coisa que eu também não concordo com o pastor Marcos, é de que a visão do Illuminati, do Illuminati é colocar religião contra religião, fazendo uma conspiração nesse sentido. Para mim é o contrário, porque a minha visão é bíblica. Todos irão seguir a besta. E na verdade, Apocalipse capítulo 17 fala de uma mulher que é a religião apóstata, unificada, que vai adorar a Satã, que é o dragão, a mulher montada na besta. Então, eu creio que, na verdade, segundo o que eu entendo da palavra de Deus, que as religiões tendem a se unir e faz parte da conspiração, não apenas dos Illuminati, mas daqueles grupos que querem governar o mundo, que não haja diversidade de pensamento no mundo, ao contrário, que haja unidade. Ora, se caminhamos para um governo mundial único, é necessário que também exista uma única religião. Então, na verdade, a grande conspiração é em torno do ecumenismo. E nós já vemos isso claramente aí, por exemplo, quando Roma diz assim, você pode ser da religião afro, mas você pode ser católico, você pode ser da religião tal, mas você pode ser católico. Todos serão unificados através de uma reunião. Caminha mais para um sincretismo. Mas olha só, eu acho que mas só respondendo essa última, que o pastor Edinaldo por exemplo, eu queria falar do U2, esse grupo musical, altamente ecumênico. Então até a YouTube, desculpa. Esse grupo e os demais grupos que o seguem propõem uma religião única. Só que talvez, pastor, nós estamos falando a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Que é o que eu estou vendo. Veja bem, eu não disse que não haverá uma religião única. O que eu disse é, ele vai colocar as religiões institucionais uma contra as outras. Para quê? Qual é o objetivo disso? Quebrar o que se chama fundamentalismo. Ou seja, colocar na cabeça das pessoas, o plano é muito mais sutil. E esse é o problema dos Illuminati, que eles têm planos muito sutis que, para você captar, você tem que realmente mergulhar um pouco. O que você faz? Você coloca essas religiões uma contra as outras. Qual é a opinião pública das pessoas? Puxa, vamos acabar com esses radicais, esses fundamentalistas. Eles só criam guerras. Na medida que você desacredita você pode cair em descrédito. Você cai em descrédito. Aí você surge com o ecumenismo
Mas o ecumenismo é o resultado de um enfraquecimento dos fundamentalistas, daqueles que realmente têm uma fé. Porque você pegar um muçulmano e transformar um muçulmano em cristão, fundamentalista, pelo amor de Deus, só por uma... Mas você não vai fazer isso de uma maneira pacífica. Você não vai transformar um cristão em muçulmano. Você não vai transformar um judeu em muçulmano. Então, eles vão fazer esse ecumenismo, mas antes disso, eles vão mostrar para a sociedade que o fundamentalismo é uma coisa ruim, que o ideal é as pessoas serem mais maleáveis, elas serem mais tolerantes. E aí, quando ele consegue isso, ele vem com toda a intolerância, estabelece um sistema ditador, uma religião maligna, onde todos vão ter que seguir, inclusive com o sistema de crédito que é a marca da besta, que é o microchip. Então, estamos falando da mesma coisa, só que, na minha opinião, a estratégia, ela vai primeiro desacreditando os fundamentalistas, para depois entrar no ecumenismo. E para desacreditar os fundamentalistas, nada melhor do que colocar um contra o outro e colocar guerras. Ou, no mínimo, atiçar radicalismo. Porque o radicalismo, até biblicamente, ele é negativo. Não tem guerras. Esse é um de guerra. O mundo hoje não quer guerra, pastora. Hoje é tudo bom. A guerra é econômica. A guerra é na Bolsa de Valores. A guerra é que se a Alemanha vai concordar em bancar aí o déficit do euro. Mas, infelizmente, a guerra real verdadeira... Não, mas a guerra real verdadeira é a profética, que foi anunciada. Na verdade, as nações falam de paz, mas se preparam, inclusive, belicamente para a guerra. Mas o espírito da humanidade hoje é de paz. Todo mundo quer paz. A irmã quer guerra? Mas, pastor, ninguém quer guerra. Isso aí, para mim, justamente aponta para Mas a guerra que vai ter é uma guerra muito específica em torno de objetivos centrais. A próxima guerra é Gog e Magog. Está lá em Ezequiel 38 e 39. Nós não podemos, por exemplo, vai ter guerra aqui. Vai ter, sim. No Afeganistão, guerras localizadas, locais, mas a grande guerra que vai ser deflagrada é exatamente, olha só como é interessante isso, nada melhor do que uma guerra global hoje, para equilibrar a economia, para os Estados Unidos sair do buraco, vender armas, para que a Europa reajuste a sua economia, desde que a guerra seja num cenário, mesmo que seja mundial, seja num cenário fora do campo deles, e será no Oriente Médio. Está dito lá em Ezequiel 38 e 39 que a Rússia vai fazer aliança com o Irã, que vai fazer aliança com o Iêmen, que vai fazer aliança com o Togarma, que é Turquia, vai fazer aliança com esses países. Para quê? Para quê? Para invadirem Israel. Pode falar o que for. Os analistas, os teólogos podem falar isso, aquilo, outro. Mas eu repercuto aquilo que está na palavra de Deus. A próxima guerra é Gog e Magog. E com isso, pastor Marcos Andrade, muito grata pela sua presença. Prazer, Rebeca, e só na segunda vinda de Yeshua, realmente que será destruído todo o sistema maligno. Ele vai estabelecer o reino de Deus e, por fim, na Nova Jerusalém, realmente vencer totalmente, porque ele vai ser o rei de toda a terra. Ele que vai destruir todo esse sistema, tanto físico como espiritual, das trevas. Obrigada. Pastor Edinaldo. Não haverá fim do mundo, haverá fim do sistema de coisas humanas. O reino dos homens, as nações governando o mundo, isso vai cessar. O último império a governar o mundo é Roma. Roma que está viva, está governando o mundo. E os Illuminatis, Bilderberg, o Clube de Roma, todas as conspirações são, na verdade, artefatos de Roma, o último império gentílico a ser destruída pela pedra, que sai da montanha, sem auxílio de mãos humanas, que golpeará o pé da estátua e colocará todos os reinos, principados, potestades, governos por debaixo dos pés de Jesus, que governará de Sião sobre toda a terra. E aí tudo isso acabará pelo menos por 1000 anos, para no momento em que a terra será restaurada